Aí. Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Vamos compartilhar um pouco aqui sobre o arminianismo e o calvinismo. Vamos falar sobre os pontos principais de cada um, comparar ali os 5 pontos, né, de cada um. Antes disso, gostaríamos de falar de onde veio o arminianismo, né? Após a morte aí de Jacob Arminius, né? Os seus seguidores foram fazer um protesto, né? Uma remonstragem, eu acho que é esse mesmo nome. Foram fazer um protesto contra os ensinos ali de Calvino, porque eles não concordavam que o homem não tinha nenhum tipo de participação na salvação. Para eles, o homem tinha sim participação e, através dos ensinos de Calvino, toda participação, toda a obra salvífica vinha apenas de Deus, da graça, e nada vinha do homem. Então, os discípulos ali de Armínio não concordavam com isso, fizeram este protesto, levaram ao sínodo de Doste, né? Um concílio, né, na verdade, e que durou 7 meses, foi longo, foram muitas autoridades reunidas ali, eclesiásticas e não eclesiásticas, para julgarem, porque os seguidores de Armínio prepararam ali 5 artigos, né, para refutarem a teologia de Calvino. Então, foram levados esses 5 artigos, durante esses 7 meses foram ali estudados por muitos e muitos teólogos, né, durante 7 meses, e tiveram seu aval final. Mas esses 5 artigos tinha o que dá até o nome de 5 pontos aí do arminianismo, mas não significa que foi Armínio que escreveu, que fez esses 5 pontos, né? Só foi os 5 artigos, e ele passa muito por isso aqui que eu vou ler para vocês. Primeiro, o homem nunca é de tal modo corrompido pelo pecado que não possa crer meu Deus, salvificamente no Evangelho, uma vez que ele seja apresentado. Então o homem, ele não está totalmente corrompido, como ao contrário do que diz Calvino, a ponto de que ele sim pode participar da salvação de alguma forma. O segundo ponto é: o homem nunca é de tal modo controlado por Deus que não possa rejeitá-lo. Então, o segundo ponto é que o homem pode sim rejeitar a Deus. A eleição divina daqueles que serão salvos alicerça-se sobre o fato da previsão divina de que eles lhe haverão crer por sua própria deliberação. Então, mais um ponto aqui é que o homem, ele é eleito de Deus não por algo que não seja por ele mesmo, mas por uma previsão de Deus. Deus, ele anteveu quem é os que vão crer, e essa sim é a eleição divina. Deus só sabe quem é que vão crer, mas isso não quer dizer que as pessoas que Deus sabe que vão crer mesmo, ou que Deus sabe que não vai crer. Eu acho que deu para ficar entendível aí. E quarto ponto: a morte de Cristo não garantiu salvação para ninguém, pois não garantiu o dom da fé para ninguém, e nem mesmo isto existe, o dom da fé. O que ela fez foi criar possibilidade de salvação para todos aqueles que nele creem. Então, a morte de Cristo não garantiu salvação no sentido de que não deu a salvação de mão beijada para ninguém, mas que mediante a pregação do evangelho aí, da graça, aqueles que haverão de crer vão crer, e os que não crer não crerão. É basicamente isso o que acreditava ali esse pessoal, né, nessa remonstragem. Quinto ponto: depende inteiramente dos crentes manterem-se em um estado de graça, conservando a sua fé. Aqueles que falham nesse ponto desviam-se e pecam. Nesse caso, tem até uma vertente do arminianismo que acredita que a salvação não se perde, e tem aqueles que acreditam que a salvação se perde.
Pelo todo contexto, o arminianismo ele tem que acreditar que a salvação ela pode ser perdida, porque se eu tenho essa liberdade de escolher se sou salvo ou não, também tenho essa liberdade de decidir se continuarei, né, nessa vida cristã ou não, né? Então, provavelmente deve se perder. Em contraponto, né, nós vamos ver aqui sobre as diferenças teológicas entre os dois, né? Primeiro, o arminianismo ali, no livre-arbítrio ou habilidade humana é contrastado com a inabilidade ou a depravação total. Então, o Armínio acredita que o homem não está totalmente corrompido, podendo ele escolher ou não seguir a Deus. Já Calvino acredita que o homem está totalmente depravado, totalmente corrompido, e só pode se achegar a Deus segundo a graça do Senhor. Se não for a mão de Deus se movendo até o homem não é capaz de se mover até Deus, porque Calvino acredita que o homem está morto. Segundo, a eleição condicional contrasta com a eleição incondicional. Então, Calvino acreditava que a gente tem essa opção de crer ou não crer, né? E Armínio acreditava nisso. E Calvino já acredita que nós não temos escolha. Deus nos separou. E a partir do momento em que nós nos depararmos com a pregação do Evangelho, aqueles que Deus separou serão convencidos pela pregação do Evangelho, pelo Espírito Santo, e irão crer incondicionalmente, né? Ele não tem essa opção de não crer. Ele vai crer sim. A redenção universal ou expiação geral contrasta com a redenção particular ou expiação limitada. Então, Armínio acredita que a morte de Cristo serve para todos, né? Qualquer um que crer, decidir crer, será salvo. Já Calvino acredita que a salvação é para aqueles que Deus separou de antemão, apesar de que ele também acredita que o sacrifício de Cristo seja capaz de salvar a todos, né? Mas Deus separou aqueles a quem ele irá salvar, segundo Calvino. Quarto ponto, a possibilidade de resistir à obra do Espírito Santo contrasta com a chamada eficaz do Espírito ou graça irresistível. Então, Armínio acreditava que a gente podia resistir a essa chamada de Deus, né? Armínio acreditava que a gente podia ali decidir, não quero seguir, tá de boa, tô tranquilo, muito bonita a sua pregação, mas tá de boa, vou viver a minha vida como ela já estava. Já Calvino acreditava que era impossível resistir à chamada do Espírito Santo. A partir do momento que o Espírito Santo chamou, você não tem mais como resistir. A queda da graça contrasta com a perseverança dos santos. Armínio acreditava que você poderia cair em algum momento ali da sua caminhada. Já Calvino acreditava que Deus, já quem Deus era todo o capacitador da salvação, né, vamos dizer assim, já que Deus era quem dava a salvação, ele também era quem persistia, ele é quem dava forças para que o homem pudesse permanecer firme na fé. Então esses foram os pontos levantados ali pelos arminianos e os calvinistas. São duas doutrinas muito mais complexas do que isso, né? E o meu parecer é que a gente tem sim que escolher uma ou outra, porque isso, a forma com que a gente enxerga a salvação, a forma com que a gente enxerga essa soteriologia, interfere muito na nossa cosmovisão, na forma com que a gente vai viver a nossa vida comum. Então, não acredito que dá para ficar em cima do muro, mas acredito que a melhor coisa que a gente possa fazer é nos definirmos. Seremos nós calvinistas, seremos nós arminianos. Não nos definirmos para termos um rótulo, né, de calvinista ou arminianista, mas nos definirmos, nos identificarmos com uma dessas duas teologias, para que nós possamos termos uma boa cosmovisão. Então, eu espero ter ficado claro. Me desculpe aí os entraves nas palavras, mas tem umas palavras difíceis, né? Salvificação é complicado. Mas é isso. E boa vida para vocês.